Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos e não podemos deixar de agradecer constantemente a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou exemplificados conforme registros que nós encontramos em suas 4 biografias oficiais. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que de todos os pontos da Terra constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos, pouco a pouco, estudando constantemente, irmos internalizando estes ensinamentos e, em especial, nos esforçando constantemente, conforme Jesus nos orienta há 2000 anos, fazei esforços. Então é preciso fazer esforço pessoal, individual e também daquele formato coletivo para um auxiliar o outro nas suas dificuldades, mas irmos caminhando constantemente, conforme Emmanuel nos orienta, para a frente e para o alto, constantemente. Então que possamos realizar em nós esta transformação que tanto necessitamos e que em muitas situações nós falamos que almejamos estas transformações, mas ainda não fazemos aquele esforço necessário e suficiente para que isso realmente aconteça. O Evangelho do Cristo está aqui conosco há 2000 anos, a doutrina espírita há mais de 160 anos, então nós temos toda a orientação necessária e suficiente para realizarmos em nós esta transformação. Então é por isto que aqui nos encontramos mais uma vez para refletirmos juntos, com base no livro Palavras de Vida Eterna, mais um pouco acerca do Evangelho de Jesus. E neste capítulo que trouxemos hoje para as nossas reflexões, o capítulo de número 7 do livro Palavras de Vida Eterna, que é de autoria do Espírito Emmanuel, este Espírito sábio, instrutor da humanidade, que através de Chico Xavier, conduzindo e orientando a mediunidade de Chico Xavier, auxiliando constantemente na caminhada de Chico Xavier, orientando para que viesse cada vez mais orientações para todos nós, através de outros espíritos amigos que também deixaram muitos ensinamentos, nos trouxeram muitos ensinamentos, viabilizando assim do mundo espiritual para o mundo material através de Chico Xavier, sob a supervisão constante de Emmanuel. Então nós temos hoje este manancial inesgotável de ensinamentos. Hoje é o capítulo de número 7 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Melhorar para Progredir. Então aqui Emmanuel nos traz ensinamentos sobre isto, a necessidade de melhorarmos constantemente para que possamos realizar em nós o progresso necessário. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos a leitura nossa costumeira do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria de Carlos Bacelli, através do Espírito Irmão José, o capítulo de número 5, que fala sobre perdão, já que este livro todo é dedicado para as reflexões acerca do perdão. Então, este capítulo 5 tem como título Guarda Silêncio. Então aqui irmão José nos fala que na maioria das vezes
nós precisávamos aprender a guardar silêncio, que se ficássemos com a boca fechada, seria melhor para nós. Conforme se diz naquele linguajar popular, que boca fechada não entra mosca. Então aqui, irmão José nos fala, é lógico, com outras palavras bem mais colocadas, que se em muitas situações nós guardássemos o silêncio, nós ajudaríamos muito mais, principalmente a nós mesmos na nossa trajetória, não nos prejudicando. Então ele diz o seguinte: a fim de que, em determinada circunstância, não te arrependas do que digas ou faças, habitua-te. Para não nos arrependermos, é preciso que nos habituemos a guardar silêncio, controlando a tua impulsividade. Então aqui ele nos chama a atenção que em muitas situações, para que não nos arrependamos depois, é preferível, é aconselhável que façamos silêncio, que guardemos silêncio, controlando a nossa língua, controlando a nossa impulsividade. Irmão José acrescenta: quando estiveres a ponto de verbalizar a tua opinião sobre esta ou aquela situação delicada, pensa outra vez e considera a possibilidade de atenuá-la o quanto possível. Pense uma, pense duas, pense 10 vezes, que possamos fazer isto para não prejudicar ainda mais aquela situação delicada. Irmão José acrescenta: a palavra contundente, mesmo revestida de razão, raramente auxilia. Então aqui ele nos lembra que a palavra, quando dita de uma forma muito dura, de uma forma contundente, que é o termo que ele utiliza, mesmo que tenhamos razão, mesmo que estejamos certos na nossa colocação, no nosso verbalizar, ele nos fala que raramente auxilia. E às vezes dizes mais no que deliberas não dizer, que propriamente em tuas longas conclusões. Então aqui ele nos lembra que em muitas situações, se ficarmos calados, nós falaremos mais do que ficar fazendo longas conclusões. E ainda ele acrescenta: sobretudo, não esperes sensatez de quem se encontra sob a chibata de determinados conflitos emocionais, os quais, quem não os esteja sofrendo, não consegue avaliar. Então aqui ele nos lembra que não é possível e não podemos esperar sensatez daquela criatura que esteja sofrendo a chibata de conflitos emocionais, porque ele não vai enxergar, não vai raciocinar a vida e as ocorrências da sua vida com a mesma lucidez e da mesma forma que nós poderemos raciocinar e enxergar. E aí ele encerra estas reflexões do capítulo 5 dizendo o seguinte: quem se precipita com a palavra sempre perde antigos amigos, perdendo ainda ocasião de fazer novas e sólidas amizades. Então aqui ele nos orienta para não nos precipitarmos com a palavra, usarmos corretamente a nossa língua, usarmos corretamente o nosso verbo, porque via de regra, conforme ele coloca aqui, quase sempre usando de forma precipitada o nosso verbo, nós perderemos antigos amigos e perderemos excelentes oportunidades de construirmos novas e sólidas amizades. Que possamos refletir sobre isto, acerca do uso da palavra, acerca da prática do perdão constantemente, acerca de usarmos com sensatez e responsabilidade o nosso verbo. Então aqui fechamos este parêntese no início do nosso estudo, com base nas palavras de irmão José, o espírito irmão José, para iniciarmos aqui
nas palavras de Emmanuel. As palavras de Emmanuel, no capítulo 5 do livro Palavras de Vida Eterna, Melhorar para Progredir. Então, Emmanuel, ele nos traz reflexões com base nas palavras de Jesus, anotadas por Mateus, no capítulo 25, versículo 15, quando Jesus nos falou sobre os talentos. Quando Jesus nos disse, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E aí Jesus acrescenta que este Senhor, ao distribuir os talentos, ele teve a sabedoria de entregar os seus talentos a cada um segundo a sua capacidade. Então, este Senhor, que é o Senhor da vida, que é o nosso Pai Criador, infinita misericórdia e de infinito amor, entrega a cada um os talentos de acordo com o preparo do seu vaso físico. Então aqui Jesus nos disse, simbolicamente, sobre esta distribuição dos talentos segundo a capacidade de cada um. E aí Jesus também, numa outra passagem, nos fala que Deus não coloca fardo pesados em ombros fracos. Então Deus oferta a cada um oportunidades para o aprendizado de acordo com o preparo de cada um. Então Emmanuel começa aqui as reflexões nos dizendo o seguinte: melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Então aqui Emmanuel nos fala que a senha para a nossa evolução é trabalhar constantemente, melhorando para que possamos verdadeiramente progredir. E acrescenta de uma forma belíssima, dizendo que passa o rio dos dons divinos, em todos os continentes da vida. Então aqui ele usa de uma forma poética, de uma forma muito bela, nos dizendo que passa o rio dos dons, o rio dos dons divinos, ou seja, o rio dos dons de Deus, em todos os continentes da vida, espalhado por todo o universo. Contudo, ele acrescenta, contudo, mesmo o rio dos dons divinos, passando por todos os continentes da vida, cada ser lhe recolhe, simbolicamente, conforme Emmanuel nos coloca, cada ser recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Qual é o recipiente que nós nos fazemos portadores neste momento? Como está o nosso vaso, este vaso que nós usamos, ou que possamos utilizar, ou que utilizaremos para recolher neste rio dos dons da vida, estas águas, ou estes dons que Deus nos encaminha constantemente. Estamos realmente preparando este vaso? Estamos realmente, conforme nos fala a letra daquela música, estamos preparando, transformando esse vaso velho em um vaso novo? E aí Emmanuel acrescenta, não esqueças, aqui ele nos faz um alerta, não esqueças que os talentos de Deus são iguais para todos. Deus não discrimina. Deus encaminha e distribui igualmente estes talentos para todos. Nós é que precisamos nos preparar, nós é que precisamos, ou seja, é nossa responsabilidade preparar o recipiente que se faz portador, ou seja, o nosso recipiente da alma para recebermos estes talentos, o talento do amor, da caridade, da fraternidade, da justiça, e assim sucessivamente. Então Emmanuel nos lembra que não podemos esquecer que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós. Ou seja, é responsabilidade nossa, ou seja, competindo a nós outros, ou seja, a todos nós, a solução do problema alusivo
a capacidade de recebê-los. Aí às vezes nós até questionamos, pô, mas por que que o fulano tem tanto, ao passo que o outro tem tão pouco? No meio espírita, às vezes as pessoas até questionam, mas por que que o fulano tem uma mediunidade tão aflorada, ou tem várias mediunidades, uma exuberância de mediunidade, ao passo que eu queria ter uma mediunidade ostensiva e não a tenho. Isso não é Deus quem define, ou seja, é responsabilidade minha preparar este vaso para receber estes talentos. Então, se um companheiro já adquiriu, já preparou o vaso de forma necessária e suficiente, tipo Chico Xavier, que tinha todos os tipos de mediunidade que possamos encontrar elencadas por Kardec lá no Livro dos Médiuns. Então Chico era um vaso preparado, por isto ele recebeu os dons, todos os dons a nível mediúnico. Então precisamos preparar e não podemos reclamar, colocar a culpa em Deus, que eu não tenho o dom tal, porque Deus não quis me auxiliar ou que Deus não quis me presentear com aquele dom. Deus não dá presente desta forma que nós achamos, porque Deus não distribui desta forma. Deus distribui, conforme disse Jesus, segundo a capacidade de cada um, segundo o preparo do recipiente de cada um. É por isso que Emmanuel nos disse nesta frase a capacidade de recebê-los. É responsabilidade nossa desenvolvermos. O problema é nosso em solucionarmos esta questão do preparo, de realizarmos esta capacitação do nosso vaso para recebermos os talentos e administrarmos estes talentos. E aí ele nos diz ainda, não te percas desse modo na lamentação indébita. Então aqui Emmanuel nos lembra que não podemos desperdiçar tempo e energia lamentando de forma indevida. É preciso que sigamos adiante, conforme ele nos fala. Uma hora anulada na queixa, ou seja, uma hora desperdiçada na lamentação, na queixa, é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Então prestemos atenção, imaginemos uma encarnação ou uma reencarnação, vários e vários anos, às vezes várias e várias décadas, desperdiçada, conforme Emmanuel nos fala aqui. Ele fala apenas de uma hora, que uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido. Então, se uma hora é vasto patrimônio perdido, imaginemos uma reencarnação ou várias reencarnações. E Emmanuel ainda acrescenta, muitos suspiram por tarefas de amor, conforme havíamos dito anteriormente em relação a Chico Xavier, tarefas de amor. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia. Como preparar-nos para termos condições de recebermos esta incumbência, estes talentos para tarefas de amor, se ainda nos confiamos à aversão e à discórdia. E aí ele diz, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. Então, muitas das vezes nós queremos e nós reclamamos, sonhamos servir à luz, servir ao Evangelho de Jesus, mas ainda nos sustentamos nas trevas da ociosidade, ou seja, não queremos trabalhar e não queremos buscar o esclarecimento, mantendo-nos na ignorância, ou seja, nas trevas da ignorância. E Emmanuel ainda acrescenta, a alegria e o fulgor dos cimos, ou seja, lá do alto, jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada de ascensão. Então, todos nós que nos dispusermos a realmente realizar esta jornada de ascensão rumo aos cimos, ao fulgor dos cimos, ou seja, desses pontos mais altos que nos aguardam,
É preciso que trabalhemos constantemente. E ainda ela acrescenta: se te afeiçoas, se nós nos afeiçoamos verdadeiramente aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova. Então prestemos atenção aqui mais uma vez que constantemente, conforme já fizemos este lembrete em outras ocasiões, esses espíritos de sabedoria constantemente, quando nos chamam a atenção sobre a necessidade de realizarmos em nós o progresso, a iluminação espiritual, eles sempre falam acerca de trabalho, que não é possível realizarmos isto em nós sem trabalharmos, ou seja, na ociosidade, na ignorância, não realizaremos. Então é por isso que ele nos fala: não se afaste do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa. É por isso que aqui nos encontramos estudando para este aperfeiçoamento, mas não podemos ficar só no estudo, mas precisamos trabalhar. E aí ele diz ainda do perdão: não nos afastemos do perdão, conforme lemos no início das nossas reflexões, não nos afastemos do perdão que ilumina, e também não nos afastemos do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Então prestemos atenção e internalizemos em nós esta orientação de Emmanuel, que não é possível realizarmos um processo de transformação se nós nos afastarmos do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. E aí Emmanuel encerra as reflexões dizendo: lembra-te de que o Senhor nos concede tudo. O Senhor da vida nos concede tudo o que precisamos. Está tudo à nossa disposição. Agora, ter acesso a esse tudo que está à nossa disposição, conforme ele disse lá no início, é responsabilidade nossa. Preparar o recipiente para receber tudo isso que está à nossa disposição. E ele acrescenta aqui, encerrando, que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças, aqui Emmanuel nos traz mais um lembrete: não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam. Elas se fixam em nós, ou seja, em cada um dos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Elas se fixam em cada ser da criação, conforme a capacidade de cada um. Se desenvolvermos a capacidade de amar, nós teremos no nosso vaso já preparado essa capacidade de amar. Se nós desenvolvermos a capacidade de justiça, de caridade, de misericórdia, de bondade, de indulgência, de perdão, de sabedoria, de verdade, de soberania, de vontade, de simplicidade, todos estes talentos estão à nossa disposição neste acervo inesgotável divino, à nossa disposição, aguardando que preparemos o nosso vaso para recebermos todos estes talentos e administrarmos corretamente. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, estas dezenas de companheiros que permaneceram aqui nesta sala virtual, que por aqui passaram e que por algum motivo não puderam permanecer até o fim. Recebam todos o meu abraço fraternal e de incomensurável gratidão por esta oportunidade, agradecendo a todos os companheiros, administradores, moderadores deste grupo que nos concederam esta oportunidade do estudo e da reflexão. Paz aos nossos corações e que possamos seguir adiante constantemente neste trabalho de esclarecimento e de iluminação das nossas almas. Até breve, meus irmãos.